A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje nós vamos tratar de um desafio que está na mesa de todo produtor brasileiro. Como manter a rentabilidade e a eficiência lá no alto em um cenário de forte pressão nos custos de produção. Com a alta dos insumos pesando no bolso, a palavra de ordem nas fazendas passou a ser uma só: manejo estratégico. E para nos ajudar a entender as melhores ferramentas, tecnologias e tomadas de decisão para enfrentar esse momento, eu tenho a honra de conversar com Darcy Bartman Neto, que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, pós-graduado pela FGV, USP e Dom Cabral. O Darcy é diretor de operações da AgriConnection, uma liderança de destaque no setor, com uma bagagem sólida em gestão operacional, logística e inteligência de mercado voltada para o agronegócio. Ele traz na sua trajetória uma enorme expertise em conectar soluções eficientes do ecossistema agrícola diretamente com a realidade do produtor, otimizando processos onde cada centavo e cada quilo de fertilizante ou defensivo contam. Darcy, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite em nome da AgriConnection. Muito obrigado, Divino, por poder participar. Darcy, eu acho legal conversar com pessoas como você em momentos como esses, momentos conturbados, porque muitas vezes a visão fica turva. E após uma conversa dessa, com certeza, cara, muita coisa vai se clarear e o produtor vai ter uma noção melhor da realidade, do que está acontecendo de verdade. E eu gostaria de começar a conversar com você sobre geopolítica, que eu acho que é o assunto mais importante nesse momento agora. O Irã é o nosso maior comprador de milho e é um fornecedor de fertilizantes importante para o Brasil. Quais devem ser, Darcy, as consequências desse conflito lá no Oriente Médio, no curto e no médio prazo, para o produtor brasileiro? Olha, Divino, acho que tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente também, né? A gente teve esse acordo de paz agora recentemente, temos que ver se ele vai continuar, se o Trump, né? O que vem da cabeça do Trump é difícil a gente prever. Mas do que aconteceu até agora, o que eu posso dizer, eu acredito que preços de fertilizantes, né, eles já foram impactados, principalmente para a próxima cultura da soja. Então a gente viu o preço do fósforo principalmente, mas também do potássio e também dos nitrogenados, um incremento muito grande, seja pelo fechamento do Estreito de Hormuz, seja pelo aumento do preço do petróleo. Então realmente, para o curto prazo não dá mais tempo disso voltar. Então, pensando na cultura da soja aí, que vai ser plantada em setembro, outubro, o produtor, infelizmente, vai ter um custo de produção mais alto. Já na cultura do milho safrinha, talvez dê tempo de a gente ter algumas reduções, caso esse acordo de paz continue. Se a guerra continuar, infelizmente, nós vamos ter também uma safrinha com altíssimos custos. Então, o produtor tem que se preparar para esse momento. Com certeza será uma safra apertada para o produtor rural no Brasil todo. Quando você fala se preparar para esse momento, que preparo seria esse? Eu sempre digo assim, o produtor ele é um tomador de preço, né? Ele infelizmente não influencia muito no preço da soja, do milho, do algodão, né? Das commodities agrícolas e também no preço dos insumos. O que eu diria se preparar é entender o seu manejo, qual é o manejo possível que ele pode fazer. Existem muitas alternativas. Por exemplo, um produtor que tem uma poupança de fósforo no solo, que já vem fazendo boas adubações ao longo do tempo, talvez ele possa tomar a decisão de reduzir um pouquinho essa adubação e repor essa adubação depois
no milho safrinha, ou seja, pensando numa adubação de sistema. Ele pode eventualmente também substituir produtos. Existem defensivos que subiram mais o preço do que outros defensivos. Vou citar dois exemplos aqui. O glifosato, por exemplo, subiu muito mais do que o glufosinato. Não são produtos totalmente substitutos, né? Um é um produto sistêmico, outro é um produto de contato, mas dependendo do manejo que o produtor queira fazer, ele pode sim fazer alguma substituição. Tem fungicidas premium, por exemplo, existem diferenças muito grandes de preço desses fungicidas, existem opções, alternativas mais baratas para o produtor. Então, acho que o produtor pode rever o seu manejo e, eventualmente, conseguir enxugar um pouquinho de custo nesse manejo, seja fitotécnico, seja o manejo da adubação da fertilidade solo. Cara, e se ele fizer essas alterações e ele gostar da brincadeira e falar assim: mas funcionou, pode ser que isso mude no futuro, que ele passe de deixar, por exemplo, de usar um produto premium para utilizar um outro produto talvez mais genérico? Bom, o nosso negócio da AgriConnection é exatamente esse, né? É mostrar para o produtor que existem alternativas de produtos genéricos que entregam a mesma eficiência. Então a resposta é sim, até porque hoje no mercado de defensivos existe bem poucas moléculas que são patenteadas, a grande maioria das moléculas já quebraram a patente, mas ainda assim as grandes indústrias têm uma penetração de mercado muito grande, né? O produtor tem o hábito de comprar dessas grandes indústrias, mas as empresas que trabalham com produto pós-patente têm crescido nos últimos anos e com certeza o produtor está vendo que essa alternativa ela é interessante. E eu vejo que tem uma diferença grande quando você pega todo o Brasil, né? Os produtores do Cerrado brasileiro, um pouco mais tecnificados, já entraram um pouco mais forte nesses produtos pós-patente, e agora está chegando essa nova fase os produtores do Sudeste e do Sul do Brasil também, que estão entendendo que em situações de vacas magras existem soluções com a mesma eficiência, porém com um custo menor. Cara, você falou de mudar de hábito. Ainda dá para ter hábito? Ou está na hora de realmente mudar os hábitos e mudar os conceitos, deixar as tradições de lado e ver que o momento é novo? Acho que quando a soja bateu quase R$ 200 no Brasil, né, o produtor, é normal do ser humano, não é do produtor rural, é você se acomodar, né? Ah, eu vou gastar um pouco mais para tentar colher um pouquinho mais também, mas eu acho que na hora que a corda aperta, né, isso aconteceu no Cerrado brasileiro já há muito tempo, né? E o produtor, ele tem que encontrar alternativas. Eu acho fantástico o quão criativo é o produtor rural brasileiro, né? Ele sempre encontra alternativas, né? Posso citar um exemplo, por exemplo, da armazenagem de grãos, né? Teve um ano que ia ser safra recorde de milho no Brasil. Não vai ter lugar para guardar milho, não vai ter lugar. De repente, todo mundo achou lugar, colocou silo bolsa, todo mundo deu um jeito, né? Então, o brasileiro, ele sempre encontra alternativas. Eu não tenho dúvida que o que está acontecendo no agro brasileiro hoje, assim, é um momento difícil, que vai selecionar bons produtores e a agricultura brasileira vai continuar sendo muito forte, muito grande. Eu já visitei agricultura em vários países desse mundo e posso garantir que de agronegócio ninguém pega o Brasil, não. Darcy, é interessante essa questão dos ciclos da agricultura, né? Que acontecem a cada 8, 10 anos. E cada vez que acontece, tem uma seleção natural. Os bons ficam melhores, os não Exatamente. tão bons saem do sistema. Aí depois É. vão entrando outros, porque a coisa vai começando a ficar boa de novo, outros vão entrando, né? Lá na frente tem outra seleção natural. Então isso já é uma coisa que o produtor raiz, aquele produtor que é produtor de verdade, que não é um, que não, eu vou usar a palavra aventureiro, mas no bom Uhum. sentido, não no mau sentido, né, do termo, né? Aquela pessoa que se aventura porque achou que é um bom negócio e está na hora de ganhar dinheiro. Com Então, pode soja ser que próximo esse a aventureiro venha a R$ 200, se né? tornar pode ser É que esse fácil você aventureiro ser venha a se aventureiro. tornar o Qualquer, produtor qualquer depois, um né? colhia aí 50 sacos de soja numa adubação baixa, numa área arrendada e era rentável. O pessoal, eu converso muito com o pessoal do mercado financeiro, Divino. Eles Hã. perguntam, mas a agricultura ainda é rentável? Eu falo, para os bons produtores ainda é rentável. Eu conheço o produtor que tem média de produtividade de 80 sacos e conheço um produtor vizinho que tem média de 50. Para esse cara de Isso. 80, apesar dele geralmente ter um custo um pouquinho melhor, a agricultura é muito rentável ainda. Mesmo nos preços de agora, a agricultura é muito rentável para quem colhe bem e tem uma gestão de custo eficiente. Agora, para quem está colhendo mal, não está conseguindo ter eficiência, aí realmente está fechando no prejuízo. Cara, vamos aproveitar que você deixou a deixa aí
Deixou a deixa legal, né? Ficou, é, você deixou o gancho aí do mercado financeiro. Esse pessoal também meio que se aventurou assim no agro, né? Quando os preços estavam lá em cima, os commodities, o pessoal olhou e falou: nossa, dá para ganhar muito dinheiro. E muitos ficaram assustados depois com a situação. Você que transita bem com essa galera aí, conta pra gente como é que eles estão agora. Existe uma maturidade da Faria Lima com o agronegócio hoje, ou ainda está assim um movimento de aprendizado? Eu acho que eles estão apavorados, essa é a palavra. E tá tendo uma transição, assim, de empresas que cediam muito crédito, que estão tirando o pé. Posso citar aqui um exemplo, é o Banco do Brasil, teve muita inadimplência, o próprio Itaú, BBA, teve bastante inadimplência, e os dois já anunciaram publicamente que querem reduzir um pouquinho a exposição do agronegócio. Em compensação, o mercado de capitais, né, os FIAGRO, FIDIC, todas essas ferramentas, elas vão crescer bastante. Eu acredito que vai ter uma migração de crédito dado por banco para crédito dado pelo mercado financeiro. Obviamente, esse crédito do mercado financeiro, como tem um investidor por trás, ele quer ter um spread, ganhar alguma coisa, o que tem ajudado também a aumentar um pouquinho os juros. Então, a gente já está com uma Selic super alta e ainda tem um spread do investidor, acaba o produtor tendo uma captação de juros mais cara. É uma situação complexa para o agricultor, mas é a alternativa que ele tem. Então, ainda bem que existe esse crédito, né, que está crescendo, né, os FIAGRO, FIDIC, ainda bem que tem o crédito de trading que está crescendo, crédito de empresas como a nossa, a AgriConnect, ou das próprias indústrias, grandes indústrias também. Então, assim, acho que está tendo uma crise de crédito no mercado, o mercado bancário está assustado, mas existem alternativas, né, que estão sendo buscadas, que a gente com certeza vai estar do lado do produtor para passar por esse momento. Barter, você acha que vai ficar cada vez mais fortalecido? Deveria ficar, eu acho que o que acontece que às vezes limita um pouco o barter é que muitas vezes no cedo, né, você pegar um mercado às vezes do Cerrado, posso citar o Mato Grosso ou o próprio Goiás, muitas vezes tem produtor que em janeiro já quer comprar para a safra seguinte, né? E nesse momento, geralmente as trades se protegem muito no preço do grão, e às vezes a relação de troca não fica tão boa. Porém, existem muitas outras ferramentas, acho que o produtor vai aprender ao longo do tempo, fazer como o produtor americano faz, que é travar componentes, que a gente fala. Em algum momento ele trava Chicago, depois ele trava frete, depois ele trava câmbio. Acho que o produtor, se ele aprender isso daí, ele com certeza vai conseguir gerar um preço melhor para ele no grão final e ter uma relação de troca mais interessante. Mas com relação à mitigação de risco para o produtor rural, sem dúvida, a barter é uma boa solução. Agora, como ele vai fazer o barter? Se é um barter direto, já na compra, ou se é um barter que ele vai ir travando ao longo da safra os componentes, aí vai depender da tecnificação, da estrutura de cada um. Por que que o produtor brasileiro ainda é tão resistente em relação a travar, a fazer hedge? Acho que o produtor brasileiro é um otimista por natureza, né? Ele sempre acha que o preço da commodity vai subir. Então, ele prefere plantar, eu brinco assim, né? É a maior, o produtor rural é a pessoa que mais arrisca na cadeia, né? Porque ele coloca 100% do dinheiro da vida dele ali, esperando que vá chover, que a praga não vai comer a soja dele, a doença, e ele faz isso muitas vezes sem saber qual é o preço que ele vai vender, né? Eu acho que se você trava uma relação de troca no começo, vamos supor, meus insumos custaram 30 sacos de soja, o meu operacional eu tenho um histórico ali de 15, meu arrendamento mais 10, vamos supor, deu 55 essa conta aqui. Bom, se eu colher 65, me sobra 10. Então, o meu desafio passa a ser eficiente na produção, né, na produtividade, que é o que o agricultor sabe fazer. Eu vejo muitos produtores, às vezes até colher bem na história, fazer o certo da porteira para dentro, mas perder muito, seja na compra, ou seja principalmente na comercialização do grão. Eu vejo o produtor, às vezes, muito apegado a baixar R$ 1 num quilo do glifosato, brigando com a revenda, brigando com a indústria, e às vezes perde $2, $3 numa saca de soja na hora de comercializar. Não faz muito sentido isso, né? Então, eu vejo que está havendo sim uma evolução no produtor rural, mas essa evolução acho que a gente pode acelerar um pouquinho ela, né? Com certeza vai ajudar o agro brasileiro. Eu acho que essa crise que está dando, alguns desses que não estão preocupados com isso até agora, com certeza alguns desses vão deixar a atividade. É, certeza absoluta. Você falou que o produtor gosta de antecipar compras.
Na compra do fertilizante, que estratégia utilizar? O produtor deve se antecipar, deve fazer compras escalonadas ou deve aguardar o máximo que puder para tentar conseguir melhores preços lá na frente? Bom, esse ano quem se antecipou acertou, né? O preço do fósforo, todos os nutrientes subiram bastante, né? Então quem comprou lá em dezembro do ano passado, janeiro, fevereiro, até antes da guerra, realmente teve preços muito melhores. O que acontece agora é que o produtor está no limite da tomada de decisão, né? O fertilizante não é um insumo que está lá na prateleira da revenda, você vai lá e carrega. É muito diferente. Ele é um insumo que você precisa trazer, importar o produto, desembaraçar no porto, fazer a logística nacional. A gente sabe que nós temos gargalos logísticos muito grandes no Brasil. Então, assim, quem segurou até aqui está no limite para tomar a decisão. Caso ele não tome a decisão, na minha opinião, ele vai continuar pagando caro do fertilizante e ainda vai correr o risco de não receber a tempo. Aí entra naquele ponto que a gente estava falando até agora. Aí ele não aduba na hora certa, aí ele colhe mal, aí vira uma bola de neve. Então, assim, o preço do fertilizante para a soja já está dado. Não vai ter grandes reduções de preço. O produtor tem que sim tomar a decisão dentro do que ele tiver no mercado. Eu acho que ele pode buscar, por exemplo, empresas que têm alguma posição de compra tomada numa condição melhor do que está o mercado hoje. A AgriConnection é uma empresa que tem algumas posições que pode oferecer ao produtor numa condição. Existem outras empresas que também têm. Então, assim, ainda tem um pouco de fertilizante um pouco mais barato que a realidade atual, que o produtor, se correr, vai conseguir alguma condição ainda melhor do que está o mercado hoje. E para o futuro aí não tem como saber, né? Eu acredito sim que no médio prazo precisa que esse preço recue, porque realmente a relação de troca do jeito que está hoje, ela é inviável para muitas regiões. Praticamente o produtor vai trabalhar para pagar os custos apenas. Então, eu acredito sim, ou o preço da commodity vai subir no médio prazo, ou o preço fertilizante, dos insumos, vai ter que cair um pouquinho para se reequilibrar, como sempre aconteceu na agricultura. Na agricultura sempre foi cíclica. Então você acha que a relação de troca ela tende a melhorar Eu acho que daqui para frente? no curto prazo, não. Acho que não. Hum, Para a safra de soja 26, 27, que vai plantar setembro, outubro, eu acredito que não. Vai ser uma relação ruim. uhum. Mas para o futuro, ela precisa melhorar. Não é nem que se eu acho que vai ou não, né? Eu não tenho muito bola de cristal, mas ela precisa melhorar. Ou realmente vai ficar muito complicado. E o produtor está empatando, vamos dizer, aquele endividamento que ele vem carregando, ele não consegue sair dele, né? Juros altos, Uhum. relação de troca ruim, fica difícil do produtor realmente colocar a vida em dia. Então eu acredito que sim, no médio para longo prazo vai melhorar. Agora no curtíssimo prazo, na safra 26, 27 vai ser uma safra apertada. A gente fala que o produtor está com a corda no pescoço, mas muitas revendas também estão passando por dificuldade, né? Porque acabou que essa questão do crédito, muitas assumiram um monte de coisa, e a própria falta de pagamento de muitos produtores que não conseguiram honrar suas dívidas. Como é que está a situação das revendas hoje? A real situação. Uma situação bastante complicada. Eu acho que alguns já até saíram do mercado, né? Tem saído ano após ano. As duas maiores revendas saíram do mercado recentemente, né? Eu acho que a revenda tem algumas lições de casa que ela precisa fazer. A primeira delas é a sua gestão de custo, né? A gente chama, um termo bonito que a Faria Lima fala, é o SG&A, né? É o custo operacional dela, com pessoas, com salários, enfim, carro rodando. Revendas com alto custo está fora de moda, vamos dizer assim. As grandes que tentaram trazer uma estrutura de multinacional não deram certo. Então a revenda tem que também fazer a lição de casa, de enxugar seu custo, de ter bons fornecedores que deem realmente condição dela obter um mínimo de margem. Eu acho que ela tem que buscar também um mix interessante com especialidades, com biológicos, com micronutrientes, produtos que trazem um pouquinho mais de margem. E saber para quem vai conceder crédito, né? Esse aventureiro que a gente falou há pouco tempo atrás, esse cara, não dá para vender para esse cara, né? Porque ele não vai pagar a conta esse ano. Então, acho que parte desse mercado não ter rodado mais esse ano ainda é por conta disso, né? A revenda também está se precavendo, ela já está numa situação difícil, ela não quer deixar de existir. Então, conheço muito bem o mercado de revendas, já fui da diretoria da Andave, eu acho que é um pessoal sério, trabalhador, e torço muito para que o setor realmente sobreviva. Eu acho que essa revenda pequena e média aí que sobreviveu, ela é futuro, sim. As grandes realmente tiveram dificuldade, principalmente por causa dessa questão do custo operacional. O produtor
Às vezes você coloca um custo operacional muito alto e o produtor não está afim de pagar por isso. E ele está certo, né? Às vezes o produtor decide, eu quero esse serviço, eu pago pelo serviço, né? Eu não quero esse serviço, eu não quero pagar por isso. Então, as revendas tenho certeza, vão encontrar seu caminho no futuro. Você lembra lá na pandemia, quando começou aquela fase ali de compra, onde todo mundo comprando todo mundo ali, e uns Uhum. crescendo, virando aqueles conglomerados gigantes. E eu ouvi de um dono de uma revenda pequena o seguinte, ele falou, cara, os pequenos vão morrer, vão acabar. E parece que agora é o oposto. É O o grande oposto. que morreu, o grande é que está acabando e o pequeno é que está se fortalecendo, né? Essas teses de consolidação de segmentos deram certo em vários segmentos, né? Farmácia, hospital, está acontecendo isso. Mas o agro realmente ele é um bichinho bem diferente, né? Aquele negócio do dono presente, da barriga do balcão, aquela É, flexibilidade. Porque quando você vai olhar, às vezes, analisar a parte documental de um agricultor, às vezes você não consideraria crédito, mas estou convivendo com ah, ele lá há tantos anos, né? Eu pego pela cidade que eu morei 20 anos, né, no Mato Grosso, Primavera do Leste. Eu falo que lá tem 400 agricultores. Eu conheço 350, sei quem é, onde ele almoça, onde o filho dele aí. estuda. Então, essa aproximação que você tem com a sociedade, você realmente sabe o que está acontecendo, né? E a maioria das cidades do agronegócio são cidades pequenas. Então, esse dono de revenda que conhece o agricultor, ele faz uma concessão de crédito muitas vezes que não é nem tão ligada à documentação em si, mas ligada ao conhecimento mesmo do que está acontecendo. Aí você pega a própria Faria Lima, a gente conversava disso ontem ali na Faria Lima. Não adianta o cara aqui na Faria Lima querer saber quem que é o agricultor lá em Rio Verde, no Goiás. Não adianta. É, não é só o agro não é só analisar documento, né? Então essa proximidade realmente fez a diferença. E tem outros segmentos também que você não consegue consolidar, né? Ontem eu estava assistindo uma palestra sobre esse assunto, né? Você conhece uma consolidação, por exemplo, no mercado de padaria? Não tem. Você vê, é o seu Manuel Não. ali na esquina, o seu Joaquim, o seu que está lá com a barriga no balcão, né, fazendo pão. Então tem segmentos que dão para consolidar, outros não dão e tá tudo certo. Eu acho que o segmento de distribuição Verdade. disso mostrou que não é possível. É verdade, é verdade. Isso aí é mais pura verdade. Você falou de gerenciamento de adubação Uhum, anteriormente, né? De fazer esse gerenciamento. O produtor, o que ele mais precisa hoje é de produtividade. Ele precisa de perfeito. produzir muito, de produzir bem. Ao gerenciar essa adubação, ele não corre o risco de acabar diminuindo a produtividade? Não seria inconsequente fazer nenhum tipo de recomendação de redução de adubação. Eu acho que o produtor tem que conhecer o solo dele. Por exemplo, fósforo é um produto que, para não falar muito agronomês aqui, vou dizer assim, você pode ter uma poupança de fósforo no solo. Se você já vem adubando bastante ao longo dos anos, esse fósforo fica retido no solo e você pode utilizar ele durante essa safra e reduzir um pouquinho da sua poupança. Nessa circunstância, não existe nenhum tipo de redução de produtividade. Obviamente, você não consegue fazer isso para sempre. Mas você vai acabar reduzindo a poupança até que você vai acabar com ela. Então, eu acredito que o produtor tem que começar a pensar não só para agora, para o futuro nessa situação. Um ano que a relação de troca de fósforo está muito interessante, vamos subir um pouquinho em adubação, principalmente para quem tem terra própria, né? O arrendatário tem um pouco mais de dificuldade, que vem esse contrato, né? Ele não vai deixar o fósforo lá para o próximo arrendatário usar. Mas para o cara que é proprietário de terra ou tem um contrato longo de arrendamento, ele deveria sim considerar essa questão de utilizar, às vezes, numa safra onde a relação de troca está melhor, adubar um pouco mais e reduzir. A gente chama isso de adubação de sistema, né? Se adubar soja, o milho ali, ou a soja ou o algodão, pensando no ano todo e não só naquela cultura específica. Então, o produtor tem que conhecer o seu solo, saber quem pode reduzir e quem não pode. Tem agricultores que já estão numa situação que não tem poupança, se ele reduzir, com certeza ele vai perder produtividade. Então, assim, quem pode fazer, sabe que pode fazer, porque tem as análises de solo e não vai prejudicar a produtividade. Cara, agora o clima é um fator de incerteza, né? Inclusive, começam as previsões alarmistas, né? De um super El Ninho vindo por aí. Quando eu ouço esses negócios assim, eu fico meio assustado, porque eu não sei se realmente tem alguma coisa acontecendo ou se tem um monte de gente que está se beneficiando dessas catástrofes, né? A gente fica meio sem saber. Como se preparar, Darcy, para mitigar as questões de clima com menos estresses e menos percas de plantas? Olha, Divino,
Eu acho que o produtor ele tem que ter precaução. Realmente existe uma previsão de um ano mais seco, e só que o produtor sabe a hora que ele pode plantar. Deu uma determinada umidade no talhão tal, ele pode plantar que a soja vai dar tempo de emergir com aquela umidade que tem no solo. Eu acho que não é ano de arriscar. O que acontece muitas vezes o produtor acabava o vazio sanitário, ele já plantava esperando que a chuva chegasse e ele conseguisse depois fazer uma segunda safra melhor. Eu acho que não é Plantava ano no para pó. isso. Plantava no pó, exatamente. Eu acho que é ano de você plantar, choveu bem naquele. E provavelmente vão ter chuvas irregulares também. Então, assim, aquele talhão choveu bem, Uhum. planta aquele. Precisou parar um maquinário, para. Espera chover no outro, planta o outro. Então, assim, não arriscar tanto esse ano, porque se quem arriscar realmente vai perder, né? A tendência é de um ano mais seco. Os materiais de soja hoje são materiais mais sensíveis, são muito mais produtivos, mas são também mais sensíveis. Então, o produtor deveria plantar na hora certa. E, obviamente, um bom tratamento de semente, um bom manejo de solo que ele já vem fazendo ao longo do tempo. A gente pega o exemplo da Bahia. A Bahia tem batido recorde de produtividade, né? Um solo que não é o solo mais fértil do Brasil, mas tem batido recorde de produtividade, próximo a 70 sacos de soja no estado. Então, o que é isso? É um bom manejo de solo, fazer perfil de solo, tudo isso ajuda a mitigar os riscos climáticos. Mesmo com as questões de mercado, baixa nas commodities, aumento de custo de produção, guerra, ameaça de clima, você acha que o produtor pode ainda ter esperança de uma boa safra e de resultado financeiro satisfatório? Se você me perguntasse de produtividade, eu diria que sim, apesar da seca, apesar de tudo, né? Mas de rentabilidade, eu acho difícil, sendo bem transparente, eu acho que vai ser um ano apertado. Como eu falei, para produtores que conseguem colher muito bem, gerenciar bem seu custo, ainda vai ser rentável. Mas para aquele produtor que ainda está no processo, né, de melhorar seu solo, de produzir mais, esse eu acho que se passar o ano, vamos dizer assim, com pouco lucro ou empatando, já pode se dar por satisfeito, mas continuar na atividade, né? E quem sabe no futuro próximo aí, a safra 27, 28 para frente, com tendência de queda de juros e tudo que a gente acredita que possa acontecer com o nosso país, aí sim você voltar a ter boas rentabilidades. Então, não quero ser cavaleiro do apocalipse aqui, mas infelizmente a safra 26, 27 vai ser uma safra difícil. Turma vinha empolgada, animada, comprando equipamento, comprando máquina agrícola, tal, investindo, né? O parque de máquina tudo novinho, tudo polidinho, tudo bonitinho. Uhum. E agora, esse ano, as feiras meio que deram assim uma Uhum. freada, tal. A gente vê que o pessoal deu uma assustada. Momento agora de colocar o pé no freio ou no acelerador. Com certeza, o pessoal da máquina vai ficar bravo comigo, né? Mas com certeza de botar o pé no freio. Não é ano para investimentos em imobilizado, não é ano de comprar máquina nova, é ano de usar o que tem, reformar o que tem. Óbvio, você não tem alternativa, compre, né? Até porque os Vai lá e preços compra. recuaram bastante e as empresas estão dispostas a fazer boas Uhum, condições sim. também. Mas não é ano de investimento, não. É ano de segurar e usar o que tem e esperar para investir nos anos bons, porque não dá para se endividar mais com uma Selic aí que estava 15%, agora caiu, né? O CDI. Então tem que segurar a onda mesmo. Esse juros é impeditivo aí para o Brasil, né? Não é nem para o agronegócio, é para o Brasil, né? A gente É, tenho qualquer amigos no coisa. comércio aí também. O cara chega num banco para trocar uma duplicata hoje, o banco cobra 2,2, 2,3% ao mês. Quem está endividado em cheque É, especial nem se fala, né? Então, esse é. drama não é do agronegócio, né? É um drama do país, né? Eu digo assim, tem pouca gente ganhando dinheiro no Brasil, né? De forma lícita, né? Tem bem pouca gente. Mas nós vamos passar por isso, se Deus quiser. Estamos ano eleitoral, vai dar tudo certo. Tá perto, tá Tá perto. perto, se Deus quiser. A minha mãe costumava dizer o seguinte, Darcy: não há bem que sempre dure, nem mal que dure para sempre. É uma coisa assim, né? Um Que negócio assim. perdure, eu Mas, já mas- vou esse mas, ditado, enfim, vai passar, vai passar. vai passar. Meu amigo, obrigado, viu? É aquilo que eu falei no início. A gente começa com um negócio assim meio nublado, aí de repente você Uhum, vai falando, parece que uhum, vai limpando, a gente começa a ter uma visão mais clara. Eu acho que você trouxe bons conselhos para o produtor rural e às vezes, Darcy, por mais que a gente ache que está falando óbvio,
Mas as Uhum. pessoas precisam de ouvir o óbvio, Exato. porque é isso que muitas vezes faz a gente levantar da cama e falar: "Cara, deixa eu correr para a vida, porque senão eu morro". E foi bom você dizer tudo que você disse aqui, com seriedade, com objetividade, de uma forma bem clara. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, e deixo pro produtor rural o recado assim de não desanimar, né? Eu acho que o futuro vai ser melhor. E no presente, né, acho que existem empresas como é a AgriConnection, né, a empresa que eu represento, que traz opções para o produtor nessa redução de custo. Então, que ele procure parceiros que realmente estejam preocupados, né, não só em vender para ele, mas em realmente na sustentabilidade do negócio do agricultor. Aquele parceiro é aquele que anda abraçado mesmo, né? Na hora que tá bom e na hora que tá ruim. Na hora que tá ruim, chora junto. Na hora que tá bom, É ri junto isso também, né? aí. É isso daí, Obrigado, Divino. Darcy. Obrigado, eu Abraço. que agradeço. Até mais. Até mais. Eu conversei com o Darcy Bartman Neto, que é diretor de operações da AgriConnection, e nós falamos sobre manejo estratégico que ganha força com alta nos insumos. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.